Estamos aqui na casa do missionário Jorge, da sua esposa Clemência, e nós vamos ter uma conversa informal aqui com eles, né, a respeito da vida ministerial deles, de tantas andanças por este estado afora, compartilhar um pouco dessa experiência, registrar isso até mesmo para os novos candidatos de missão, para as pessoas interessadas no campo, dividir um pouco de experiência aqui com eles. Mas Clemência, vocês têm dois filhos, não é? 2 filhos. O Felipe e a Jaelma. Quando o Felipe tinha 9 meses, aí foi a primeira igreja que ele assumiu, foi em Paciência, muito difícil, muito morro. A gente subia morro, descendo morro. E quando os irmãos foram convertendo, porque lá não tinha crente, né? E aí tudo vinha para dentro de casa. Era para comer e tal. E era aquela... Daí a pouco a Jaelma apareceu com aquela barriga toda. Eu tinha aquele maior prazer de fazer, sabe? Fazer comida. Eles vinham na quinta, no sábado, domingo. Para mim era uma alegria. Às vezes hoje eu tenho mais dificuldade, porque eu tenho minha mãe para cuidar. Às vezes hoje eu não tenho aquela, sabe? Para mim sair, assim, eu já fico preocupada. Tem remédio para dar, tem isso. Mas eu gostei muito, porque eu já tenho o quê? 17 anos, né? Muito bom. A gente já teve muita experiência na obra, sabe que vale a pena, né? Vale a pena fazer a obra, inclusive a glória do missionário é ver almas converter. A gente carrega essa honra, esse prazer de ver pessoas converter, né? E essa é a conquista do missionário, é almas no reino de Deus. Sabe por que eu pergunto isso? Porque é até interessante registrar aqui, porque tem muita gente frustrada também no campo de missão. Então, infelizmente, tem pais que dizem assim, não, eu quero tudo para o meu filho menos ser obreiro, quero tudo para o meu filho menos ser pastor, né? Infelizmente, as pessoas até pecam, porque a vontade de Deus talvez para aquela família, aquela criança seria isso, os próprios pais que acabam intervindo por conta disso, porque nesses anos todos que vocês estão correndo de um lado para outro, dá a impressão que tudo isso foi amargura, tristeza, castigo, quando na verdade você acaba de dizer que a glória do missionário é justamente fazer isso. E inclusive a gente, quando está fazendo a obra, qualquer luta, qualquer sofrimento, a gente recebe com muita alegria, né? Com prazer, porque a gente sabe que isso faz parte. Na obra de Deus tem as lutas, inclusive no momento de passar alguma coisa para os filhos, a gente tem que ter cuidado, tem que selecionar aquilo que a gente pode passar, aquilo que não pode, porque a criança, o adolescente, talvez até mesmo o jovem, ele não tem a mesma mentalidade, a estrutura, né? A maturidade que a gente tem de discernir uma coisa da outra. Então a gente passa aquilo que vai edificar, aquilo que ajuda, mas aquele tipo de provação, aquele tipo de dificuldade que tem na obra missionária, a gente não passa, porque às vezes a pessoa pode interpretar errado. Nós somos o filtro, né? Às vezes a criança ou o adolescente pode interpretar isso errado e falar, eu nunca quero ser missionário. Então é mais preferível passar o que vale a pena, o que fica, o que permanece, o que continua, né? E o que é preciso ver as almas converter. Vamos finalizar aqui e vamos pedir para que a irmã Clemência e o irmão Jorge deixem, assim, cada um de vocês, uma experiência marcante durante todos esses anos. Assim, fazer todas as igrejas que a gente foi, ficou muitas coisas assim que ficou na memória. Mas o que mais fica o que mais fica na minha mente, que sempre me lembro muito, é quando eu vi jovem assim nas drogas mesmo, assim, para as polícias estar atrás. E com muita luta a gente conseguiu levar para a igreja. Hoje já sou um pregador, tanto em Vajão, em Coromandel. Aqui onde nós estamos mesmo, tinha um que até o próprio pai queria matar. E nós com muita luta, orando, lá na igreja, ele estava no Cerrado ontem. Essas coisas que me marcam mais, assim. E o meu desejo, que eu vejo principalmente meus filhos. Todo dia eu oro. Minha filha fala, eu quero casar com uma pessoa que faz a obra de Deus. Que é essa daí. Ela canta, ela tem desejo também. O meu desejo é esse, que todo mundo envolva mesmo nas coisas de Deus. Não quero ver nenhum pensar, eu não quero, eu quero arrumar um serviço, ganhar bem e tal. Não quero isso.
Eu quero ver eles bem na obra de Deus. Eu quero aqui, talvez, deixar até um incentivo para os missionários que também estão no campo. Eu acredito que essa reportagem pode chegar ao conhecimento de outros missionários e que talvez até está um pouco desestimulado. E eu me lembro que uma certa vez nós estávamos numa congregação e faltou recurso, alimento, estava faltando. E nós fomos mais cedo para a igreja, né? Tinha um ensaio das irmãs e nós fomos mais cedo. Mas estávamos orando. Minha esposa falou, para amanhã não tem nem leite para um menino. Nem leite não tem. Aí eu falei para ela, não, vamos orar, Deus provê. E quando nós estávamos, ainda antes de começar o culto, era mais ou menos 18 horas e 40 minutos, parou uma caminhonete de frente ao salãozinho onde nós dirigíamos os trabalhos. E desceu 4 pessoas, bem aparentes, e nós preocupamos, até pensamos que poderia ser irmãos da congregação cristã do Brasil, que viria trazer algum questionamento para nós, mas quando eles chegou até a porta, nós fomos receber, era o pastor Luiz Otávio Rendeiro, da Bahia, e mais um outro filho, que é pastor também na cidade de Candeias, na Bahia, a sua mãe e uma irmã. E eles chegaram ali dizendo, está perdido, sem saber, perdeu a estrada, errou em alguns trevos que tem antes da entrada, né, ele queria pegar a BR Rio Bahia, a 116, e aí erraram, saiu em Paciência, onde nós estávamos ali. E ali eles conversaram conosco, nos deu muito incentivo e fez uma oração com a gente. E no final eles despediu, deixou para nós uma palavra de ânimo, de incentivo. E uma das irmãs pegou um dinheiro e colocou na mão da minha esposa. Não sabia o quanto, não sabia a quantidade. E aí então eles foram embora e deixou ali o dinheiro que dava para nós comprar a feira e o leite dos meninos no dia seguinte. Então para mim, que estava vivendo um momento de necessidade, foi uma providência de Deus. Antes eu queria falar também, ele falando isso daí, eu lembrei. Acho que essa foi a que marcou mais ainda. Porque quando a gente estava nesse lugar lá que ele estava falando, aí essas dificuldades eram tão grandes, mas era tão grande. E eu cheguei um dia e falei para ele, acho que não vai mais dar. Não dá mais para a gente prosseguir assim. Mas estava difícil. De repente o meu filho Felipe adoeceu. Estava tudo bem, de repente ele começou a perder o tato das mãos, ele ia para a escola, de repente perdeu o tato das pernas. E aí foi quando chegou um dia, né, que eu vi que o trem estava feio mesmo, uns 15 dias que em Porteirinha não tinha mais recurso. Levei ele para Montes Claros, chegou lá, o médico falou, mãe, essa doença pode matar. Aí eu lembrei na hora do que eu tinha falado para ele, né, que eu não queria mais prosseguir na obra. Aí eu fiz um propósito, falei, Senhor, se eu não deixar meu filho morrer, e nem sequela, porque o médico disse que ele ia ficar, né, porque as pernas tinham. Aí eu prometo nunca mais pensar nisso. E qual ele fez o exame, deu infecção na medula, ficou 5 dias internado. O médico disse que ia ficar 6 meses para ele voltar a andar normal. Eu estava com 7 anos. E Deus teve misericórdia, com 8 dias ele já corria para todo lado. Então isso aí foi uma coisa que marcou, que eu disse para ele, eu falei para ele, acho que não dá, porque estava difícil. Mas Deus permitiu que isso viesse na minha vida naquele momento, para nunca mais eu pensar nisso. Isso para mim foi uma lição. E graças a Deus meu filho é perfeito hoje, não tem sequela nenhuma.